Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago e hoje nós vamos ter mais uma aula de história. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever aí no nosso canal e também de ativar as suas notificações. E o nosso tema de hoje será... Galera, hoje nós vamos falar sobre o Segundo Reinado, mas o nosso foco é a questão econômica e a crise do escravismo. Falar do Segundo Reinado, gente, é falar de uma fase de muita estabilidade. Pensa aqui comigo, ó, o primeiro reinado, gente, durou de 1822 até 1831. Dom Pedro I saiu daqui por conta, inclusive, de uma pressão enorme. Teve que abdicar do trono lá no dia 7 de abril de 1831, deixando o trono para o seu filho. Aqui no segundo reinado, o filho do Dom Pedro I, Dom Pedro II, governa por 49 anos, de 1840 a 1889. É uma fase, pessoal, onde se consolida a centralização política, onde nós temos também a consolidação da própria estrutura econômica e social do Brasil. Então permanece aquela estrutura latifundiária, agroexportadora, de escravidão, onde as camadas populares estão totalmente marginalizadas, não tem participação política, não tem ali grandes reformas sociais. Lembre-se que nós temos dois grandes partidos aqui, inclusive, que são controlados pelo imperador. Estou falando de quem, gente? Do Partido Liberal e do Partido Conservador, chamado, nessa fase, inclusive, criou-se uma expressão bem interessante com relação a esses partidos. É tudo farinha do mesmo saco. Bem, falar da economia é falar ali de algo que garantiu essa estabilidade. Então, se esse segundo reinado durou tanto tempo, foi porque agora nós tínhamos um grande produto de exportação e esse grande produto de exportação garantiu, além de divisas, essa estabilidade econômica e também política ao Brasil. Do que nós estamos falando, gente? Do café. O café foi o nosso principal produto de exportação. Dá uma olhadinha aqui nessa tabela, pessoal. Olha ali as décadas e dá uma olhada nos produtos. Você vê que a partir ali, já da regência, a partir de 1831, olha ali a segunda linha, o café, pessoal, é o principal produto de exportação, 43,8%, e vai continuar nesse patamar durante todo o segundo reinado. Seguido por qual produto ali também, pessoal? Seguido ali, ó, pelo algodão e também pelo açúcar. Esses são os três principais produtos, mas o café disparado é o principal produto de exportação. E vale lembrar, pessoal, que o principal produto de exportação foi o café, além da regência no segundo reinado, na República da Espada, na República Oligárquica, na Era Vargas, no governo Dutra, no retorno do Vargas e também ali no começo do governo JK. Ok? Então é um produto ali muito importante na nossa história. Pessoal, focando no segundo reinado, nós podemos ligar as grandes transformações, nós podemos relacionar as grandes transformações aqui do século XIX, da segunda fase do século XIX, né, a partir de 1850, ao café. Por exemplo, o desenvolvimento aqui do Sudeste, de São Paulo principalmente, mas também do Rio de Janeiro, do Sul de Minas, se dá por conta do café. A imigração em grande quantidade, pessoal, aqui para o Brasil, foi para atender as necessidades de mão de obra do café, principalmente no Oeste Paulista. Nós temos a chegada de ferrovias aqui no Brasil, gente, uma grande revolução nos transportes, por conta também das necessidades de transportar esse café para o litoral, para o nosso porto, para exportação. Com ferrovia, gente, nós teremos o desenvolvimento também do comércio e de cidades. E o que isso vai levar, gente? A surtos industriais também. Gente, olha só quanta coisa eu posso relacionar com o café, ok? Então esse ouro verde que nós tivemos aqui na nossa região é determinante na nossa história, na nossa região de São Paulo, tá, gente?
Estou falando aqui da cidade de Bauru, estou fazendo essa gravação aqui do interior de São Paulo. Inclusive, muitas cidades do interior de São Paulo têm ali bandeiras com ramos de café. Bauru é um exemplo, Agudos é um exemplo. Você tem uma cidade aqui próxima da minha, próxima de Bauru, que se chama Cafelândia, galera. Então, cidades serão formadas, comércio será desenvolvido, surto industrial vai acontecer no Brasil. Tudo isso a gente pode relacionar ao café. Bem, por que produzir café? Quais os fatores que eu posso destacar para vocês? Primeiro, nós temos um clima e um solo muito, mas muito favorável aqui na nossa região. A terra aqui era chamada de terra roxa, né? Ganhou esse nome aí dos italianos. Alguns autores falam que, na verdade, esses imigrantes italianos falavam que a terra era vermelha, né? Que seria o rosso em italiano. Mas aí o que aconteceu? Os brasileiros escutavam aquele rosso, rosso, rosso e entenderam como roxo, por isso terra roxa. Mas galera, isso é uma das versões, tá? É uma versão que eu gosto, pelo menos. Outra coisa que favoreceu muito a produção de café, recursos subutilizados. O que significa isso, galera? Significa que a gente tem uma mudança na nossa estrutura. Eu já falei isso no começo dessa videoaula. Nós temos a manutenção da estrutura primária exportadora e latifundiária. Então, se o recurso é subutilizado, significa que nós já temos a monocultura, nós já temos o latifúndio, nós já temos o trabalho escravo. O que você vai fazer é trocar um produto simplesmente por outro. Então, o Brasil não está passando por uma grande transformação aqui na sua questão produtiva. Na verdade, nós estamos repetindo um padrão que vem desde o período colonial. Ok? Outro fator importante e determinante, galera, mercado consumidor em expansão. A Europa vai ser um grande comprador do café brasileiro. Posso destacar ali países da Escandinávia, posso destacar a França, a região da Alemanha e a Inglaterra. Gente, a Inglaterra não era assim um grande comprador de café, até porque o chá era o principal produto ali, a principal bebida que eles tomavam, né? Até hoje é muito tradicional tomar o chá na Inglaterra. E a gente pode destacar também como um grande consumidor do café brasileiro, principalmente aí depois no fim do século XIX, os Estados Unidos. Lembrando que, com o processo de independência dos Estados Unidos, houve até a mudança ali do comportamento desses antigos colonos ingleses e mudanças culturais. Então, tomar chá nos Estados Unidos vai perdendo força por conta dessa independência. E eles vão substituir ali pelo café. Vale lembrar também, gente, que o café está muito relacionado à Revolução Industrial. Por quê? Porque é uma bebida estimulante, então buscava-se uma bebida que substituísse o álcool para que esse trabalhador aí ficasse mais ligado, né? Tivesse ali uma ação melhor na hora de trabalhar. E o café, muita gente toma ali por conta dessas propriedades estimulantes, que são muito contestadas também, né? Que podem até fazer mal. Bem, eu adoro café, tá, gente? E também o café está relacionado, pessoal, não só à produção, a uma bebida ali que deixa a pessoa mais estimulada para trabalhar. O café está relacionado também ao status. O café virou a bebida, gente, da burguesia, dessa classe social aí que está em ascensão ali na Europa e nos Estados Unidos. Então vão proliferar ali aqueles cafés na Europa e também nos Estados Unidos. Café vira uma bebida também de status. Tranquilinho? Bem, fiquem ligadinhos também nas áreas onde nós tivemos a produção do café. O primeiro local no Brasil que a produção foi em larga escala foi o Vale do Paraíba. Dá uma olhadinha nesse mapa, pessoal. Você está vendo ali a região do Vale do Paraíba, muito próximo ao litoral ali, fronteira do Rio de Janeiro com São Paulo. Então você tem ali Paraty, Ubatuba no litoral, a região de Santos, mas aqui para o sul. Mas aí você tem também a região ali do sul de Minas, aquela região de Taubaté, de Mogi. Ali é o primeiro local de produção de larga escala. Quando a gente fala do Vale do Paraíba, pessoal, nós temos que lembrar aqui de uma elite extremamente tradicional, que ainda tem moldes coloniais. O que isso significa, galera? Significa ali que nós não teremos grandes investimentos em mudanças tecnológicas. A produção é muito rudimentar ainda. Então, com queimadas, né, esgotamento do solo, embora a produção seja em larga escala, você não tem ali a melhor tecnologia para isso. É uma produção também, gente, ancorada no trabalho escravo. Certo? Não é à toa que quando vem a abolição da escravidão lá em 1888, esse pessoal aqui do Vale do Paraíba ficará contrária ao Império e vai ajudar aí no processo de golpe republicano em 1889.
Vale lembrar também, gente, que durante o Segundo Reinado, essa primeira grande elite cafeeira, os barões do café aqui, vão apoiar o Império e vão participar, inclusive, do governo, embora ele fosse extremamente centralizado. Fiquem ligadinhos no Oeste Paulista, a outra grande região que produz café. O Oeste Paulista, nós teremos a burguesia ou o empresário do café. Aqui, o grande proprietário, gente, ele tem uma outra mentalidade, uma mentalidade realmente empresarial. Então, ele vai buscar novas técnicas de produção na Europa. Então, a produtividade vai ser muito maior aqui no Oeste Paulista. Dá uma olhadinha no mapa aí para você ver a região do Oeste Paulista. Notem no mapa, pessoal, que você tem então o café vindo ali, ó, pelo Vale do Paraíba, e aí ele vai indo para o norte ali da região de São Paulo para a região do Oeste Paulista, ok? Esse grande proprietário aqui paulista, ele vai investir em outros setores, gente. Ele vai investir, por exemplo, no trabalho livre, ele vai trazer imigrantes para cá, ele vai investir na indústria, na urbanização. Muitos desses cafeicultores, inclusive, nem moravam na fazenda. A fazenda, para eles, era um meio para se ganhar dinheiro. Muitos viviam na cidade. Na Avenida Paulista, por exemplo, lá em São Paulo, avenida importantíssima no Brasil, nós tínhamos grandes casarões ali de cafeicultores, ok? Dessa elite empresarial aí do campo que investe em outras áreas. Galera, esse café começa a ser produzido em larga escala no Oeste Paulista a partir da década de 40 e principalmente a partir da década de 50. Essa nova elite, esses empresários do café, eles não vão ter grande participação política. Então, desde aqui da metade do século XIX, eles se colocam em oposição ao Império. A burguesia do café aqui, gente, esse produtor do Oeste Paulista, ele defende o federalismo, a autonomia para as províncias, porque ele pode participar do governo e tomar decisões. Então, eles são a oposição ao imperador. Não é à toa que é aqui no interior de São Paulo, gente, que vai surgir o PRP em 1873, Partido Republicano Paulista. Tranquilo? Que vai liderar esse processo aí de golpe em 1889 e o fim da monarquia no Brasil. Tudo bem, galera? Então, não esqueçam, há uma diferença enorme entre o Oeste Paulista e Vale do Paraíba. A região do Oeste Paulista é a região da burguesia do café, de maior produtividade e que vai promover um grande enriquecimento aqui nessa região de São Paulo. Vale lembrar também, gente, que o setor de transporte sofreu um investimento enorme dessa burguesia do café. A ferrovia aqui acabou sendo responsável pela fundação de muitas cidades, como eu já disse para vocês, no interior de São Paulo. Ok? Bem, vamos para o nosso segundo tema dessa videoaula. Vamos falar da crise do escravismo. Pessoal, qual é o contexto aqui dessa crise que você tem que ficar ligadinho? A ascensão do liberalismo e também da Revolução Industrial. Então nós temos a Inglaterra já no começo do século XIX pressionando contra a escravidão. Por quê? Porque o liberalismo, gente, ele concebe que o trabalho livre é o que gera riqueza. Então, se todo mundo trabalhar livremente, qual é a ideia do Adam Smith aqui, esse grande liberal? Todas as pessoas buscam a riqueza e todas as pessoas tendem a buscar a riqueza através do trabalho. Se você tiver acesso ao trabalho livre, um estado que não te atrapalha a fazer isso, você vai buscar enriquecer. Esse enriquecimento individual leva ao enriquecimento da sociedade, segundo essa teoria, tá, pessoal? Você não precisa ser adepto a ela, eu só estou explicando a teoria para vocês. Eu tenho um monte de ressalvas sobre ela, inclusive. A questão é, a defesa do trabalho livre aqui é importantíssima. Você precisa aumentar, então, o mercado consumidor. Busca-se aí a riqueza através do trabalho livre. Bem, Inglaterra começa a pressionar ali o tráfico de escravos e a escravidão. Já em 1810, nós tivemos os tratados de 1810 de comércio e navegação, que reduziu ali taxas alfandegárias aos ingleses aqui no Brasil. Lembrando que ainda o Brasil pertencia a Portugal em 1810. Mas também em 1810 nós tivemos o Tratado de Aliança e Amizade, onde Portugal se comprometeu a reduzir o tráfico de escravos. Em 1826, 1827, a Inglaterra, para reconhecer a nossa independência, vai exigir que o Tratado de Aliança e Amizade, de Comércio e Navegação também, seja renovado por mais 15 anos. E o Brasil, agora independente, aceita essa renovação lá com Dom Pedro I. Logo, agora, o Brasil se comprometeu a reduzir o tráfico de escravos.
1831, gente, a abdicação do Dom Pedro I e nós tivemos o quê? A famosa lei de proibição do tráfico de escravos. Detalhe muito importante, pessoal, essa lei ficou só no papel. Dá uma olhadinha aqui nessa tabela fantástica. O que o Tratado de 1810, de 1827 e o de 1831 têm em comum? Os três não foram cumpridos. Gente, olhem entre 1811 e 1820 quantas pessoas chegaram no Brasil. 327 mil pessoas chegaram da África para serem escravos. Um verdadeiro crime contra a humanidade. Agora, em 1810 era para ter reduzido, não reduziu. Bem, em 1827 vem um novo tratado para reduzir o número de pessoas que vão vir da África. Olha o que aconteceu, gente. 431 mil pessoas vieram para cá. Olha em 1831, quando foi proibido o tráfico. Nós tivemos a chegada de 334 mil pessoas. Gente, a lei de 1831 ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. É aquela lei que existe, mas ninguém cumpre. Ok? Quando as coisas começam a mudar, gente? Em 1844, o segundo reinado cria uma tarifa chamada Tarifa Alves Branco, que aumenta as taxas alfandegárias aos ingleses. A reação da Inglaterra, gente, a esse revés econômico aqui, vai ser a criação de uma lei chamada Bill Aberdeen. Essa lei permite que a marinha inglesa possa perseguir, prender e libertar os escravos aqui no Atlântico. Então nós teremos a marinha inglesa patrulhando o nosso litoral, perseguindo traficantes de escravos. Agora vai diminuir o tráfico? Dá uma olhadinha aqui nessa outra tabela agora, gente. Ó, Bill Aberdeen, 1845. Tinham chegado 19 mil pessoas no Brasil. Olha em 1846. Mais que o dobro chegaram aqui. Olha ali nos anos seguintes, ó, 47, chegaram 56 mil. Em 1848, 60 mil. E depois, em 1849, 54 mil. Então, ao invés de diminuir o tráfico, aumentou o tráfico. Por quê, pessoal? Dois motivos básicos. Primeiro, como o risco é muito grande de traficar pessoas, o preço do escravo explodiu, ficou muito, muito caro. Então, o traficante vai trazer o máximo possível de africanos para cá, para ter o máximo possível de lucro. Segundo ponto, pessoal, a escravidão está com seus dias contados. A pressão inglesa foi realmente enorme. Em 1850, pessoal, teremos a lei importantíssima, a Lei Eusébio de Queiroz. Finalmente, a proibição do tráfico. Agora o governo brasileiro vai fechar essas companhias de traficantes, vai fiscalizar aqui se estão chegando africanos no Brasil e você vê que o número diminuiu bastante, né? Olha, 1850 caiu para 23 mil, em 51 para 3 mil, entre 53 e 56, olha só, 128 pessoas em média. Então, você vê que agora sim funciona o fim do tráfico. Gente, sem o tráfico de escravos é impossível você manter a escravidão num longo prazo. Por quê? Porque a escravidão depende das pessoas que são trazidas para cá, ok? Dessa forma, vai começar a faltar mão de obra a médio prazo e duas coisas vão acontecer. Primeiro, um tráfico interprovincial. As províncias aí mais pobres começam a vender os seus escravos, principalmente para São Paulo, ok? E também um incentivo à imigração, principalmente europeia, aqui no século XIX. Outra consequência importante é que os capitais que antes eram investidos no tráfico de escravo, e o tráfico de escravo gerava muita riqueza, gente, era muito lucrativo para o traficante, agora eles serão deslocados para outros setores, como por exemplo o setor de transporte, a indústria, a urbanização. Dessa forma, nós teremos uma dinamização da nossa economia, o crescimento de cidades e também um enorme investimento no setor de transportes, ok? Galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.